Estamos de volta ao vivo para toda a Bahia e para todo mundo também, através do portal aratuonline.com.br/ao vivo. Vamos agora conhecer as regras deste nosso quarto bloco do debate. Na primeira parte deste bloco, os candidatos fazem a segunda rodada de perguntas entre si com tema livre. O mediador sorteará o candidato que fará a pergunta e este escolhe o adversário que responderá, à exceção daquele escolhido na rodada anterior. A pergunta deve ter até 30 segundos, a resposta até 2 minutos. A réplica e a tréplica terão 45 segundos cada. Cada candidato responde a apenas uma pergunta. Na segunda parte do bloco, cada candidato responde a segunda rodada de perguntas feitas por um jornalista convidado. A ordem de resposta será inversa da rodada anterior. O mediador sorteia o jornalista que fará a pergunta em até 30 segundos. O candidato terá 2 minutos para responder. O jornalista terá direito à réplica de 1 minuto. O candidato terá direito à tréplica também de 1 minuto. Vamos então sortear novamente o nome de um candidato para uma nova rodada de perguntas entre eles. Lembrando que o candidato não pode escolher o mesmo adversário para responder. Então vamos lá. Paulo Souto, lembrando que o senhor não pode escolher Luiz Bassuma para perguntar. Minha pergunta é ao governador Wagner. Eu tenho criticado muito a publicidade do governo porque entendo, e tenho provas disso, de que ela tem sido fundamentalmente uma publicidade enganosa, que não diz os números reais. Agora acabamos de ter um exemplo, que foi a questão do TOPA, um programa de alfabetização de jovens e adultos, que não é nenhuma novidade. O Mobral, na época dos militares, já fazia isso, embora seja um programa excelente. O problema é que o governo, desde o ano passado, fala em 450, 500 mil alfabetizados pelo TOPA, alfabetização de adultos. Vem agora o IBGE, diz que não, que são 86 mil. A mesma coisa, o programa Água para Todos, que é um programa do governo. Os números são diferentes. Eu acho que, do ponto de vista ético, não é bom que o governo use números que não são verdadeiros. É lá? 2 minutos, candidato. 2 minutos. Candidato Paulo Souto, olha, primeiro eu quero lhe dizer que a média de utilização de propaganda no seu governo foi da ordem de 90 milhões, a nossa média de utilização é de 70 milhões. Segundo, no seu afã ou de algum assessor de achar defeito no maior programa de alfabetização, que é tão simples, mas que o senhor não fez quando foi governador durante 8, o seu grupo não fez durante 16 anos, e deixou um estoque de 2.150.000 analfabetos. Eu depois posso lhe disponibilizar nome e endereço dos alfabetizados. O PNAD que foi feito por amostragem, o resultado dele é de setembro de 2009, e os nossos números, a segunda turma que se formou, 280 mil, foi formada no dia 5 de dezembro de 2009. Nós, inclusive, já estamos, além disso, fazendo leitura para todos. Estamos mandando 300 mil livros para os primeiros alfabetizados, com porte pago, para que ele faça um comentário de livro, e aí a gente vai colocar um segundo livro. Sobre a questão do Água para Todos também, que o senhor deixou a Bahia, seu grupo político, aliás, foi o candidato aqui que mais tempo teve sentado na cadeira de governador, o seu grupo político deixou em 31,5 acesso à água no interior do estado. A mesma pesquisa que o senhor se refere diz que esse número já chegou a 58,5. O erro daqueles que lhe assessoraram é que 660 mil é o número de domicílios e não o número de pessoas. Se o senhor multiplicar isso pelo número de habitantes por domicílio, o senhor vai chegar aproximadamente ao número que nós relatamos de 2,5 milhões. Eu não tenho por que aumentar o número, porque o fosso social era tão gigantesco que nós, até com números menores, já estaríamos prestando um ótimo serviço. Mas posso lhe afirmar que os números relatados pelo nosso governo são absolutamente verdadeiros. Eu, infelizmente, eu não vou deixar para depois, não. Se os telespectadores quiserem consultar agora, no Paulo Souto 25, vão ver todas as tabelas do PNAD que mostram claramente o que eu falei. Que mostram claramente. E o PNAD faz de setembro a dezembro. E a alfabetização de adultos. Então, não há dúvida nenhuma que os números do governo estão errados. Mesmo porque, governador, eles já foram citados desde julho. O senhor aqui, nesse debate, acabou de dar uma informação que não é exata. A Universidade de São Francisco foi criada, implantada no governo de Fernando Henrique. Não foi no governo do PT, não. Foi no governo de Fernando Henrique que foi implantada a Universidade de São Francisco. De modo que
É sempre assim. A utilização de números, até de pessoas idosas, carentes, para fantasiar. Né? Não confunda uma coisa, o programa é bom. Eu já fazia, chamava-se alfabetização de jovens e adultos. Todos os governos fizeram isso, desde os governos militares. Agora, a publicação dos números é absolutamente irreal. Tempo cerrado. É o BGE candidato do PT, Jacques Wagner, 45 segundos. Só para registrar, candidato, sobre a Universidade do Vale de São Francisco. Realmente ela foi criada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Mas não fosse a atuação da nossa bancada, inclusive na figura do deputado federal Walter Pinheiro, essa universidade ficaria restrita a Pernambuco, porque o seu grupo político, que tanto tempo mandou na Bahia, deixou a Bahia com o menor per capita de bancos universitários do terceiro grau financiados pelo governo federal. E quanto aos números, repito, nós já alfabetizamos 460 mil e estão em sala de aula mais 500 mil jovens e adultos a partir de 15 anos, que infelizmente só deixou num estoque de 2.150.000 analfabetos. Bom, vamos ver agora quem faz a próxima pergunta é o candidato Jacques Wagner. Lembrando que o senhor não pode fazer perguntas ao candidato Paulo Souto. Eu queria fazer uma pergunta ao candidato Luiz Bassuma. Candidato, o senhor tem escolhido a corrupção como parece que um tema central, apesar de que o senhor fala dela genericamente. Eu, quando estava no meu primeiro mandato, eu fui o deputado que instituiu a CPI do orçamento, que caçou vários deputados, inclusive baianos, chamados anões do orçamento. Outros não foram caçados pela ajuda do ex-deputado Luiz Eduardo Magalhães. Eu criei a Transparência Bahia, eu já mandei a lei da Controladoria Geral do Estado. Eu queria saber, objetivamente, qual foi a sua ação, já que sou deputado federal, para que realmente o poder público, o serviço público brasileiro, cada vez seja mais transparente. Acho que essa é uma ação central. Nós temos feito denúncias comprovadas em fatos. É triste isso. Na Bahia, e quem denunciou isso foi o ministro da Saúde do seu governo federal, que não aguentava mais os escândalos de desvio de dinheiro da saúde pública. E cerca de 30% são desviados. Essas denúncias que eu acabei de dizer são provadas pelo doutor Eduardo Leite, que participou do seu governo, cargo de confiança, saiu porque não aceitou os desmandos e teria que demitir gente implicada em desvio de dinheiro, superfaturamento, que até hoje acontece. Eu acho que qualquer governo, eu trabalhei como deputado em várias áreas, em CPI dos combustíveis, estourei vários pontos de adulteração de combustíveis na Bahia, fiz a minha parte como deputado, é pequeno, mas fiz. Agora, quando um governador é eleito, não que ele seja necessariamente corrupto, não estou querendo afirmar que o governador seja corrupto, mas é muito difícil controlar a corrupção no governo. Então tem que criar mecanismos. E eu acho, Wagner, no nosso governo nós faríamos isso. Primeiro acabaríamos com essas alianças, esses conchavos que loteiam cargo no governo e faz, digamos, funcionar a corrupção, botando gente incompetente em áreas que não funcionam para atender, digamos, interesses político-eleitoreiros. Eu quero crer que muitos petistas estão tristes. E muita gente boa tem no PT. Todos os partidos, aliás, tem gente boa e gente que não presta. E no Partido dos Trabalhadores tem muita gente boa, que deve estar triste com a aliança que o senhor escolheu com Otto Alencar, que onde passou deixou rastros de grande suspeição. Muita gente preferia outros quadros do antigo PFL. Muitos homens dignos existem, mas escolheu a figura talvez mais subserviente da história política do carlismo para talvez ser o quê? Qual a razão dele participar como vice no seu governo? Já que tem tantas denúncias que pesam sobre esse homem por onde ele passou. É um negócio estranho. Nós queremos aqui buscar a coerência. Qualquer governo que quer acabar com a corrupção tem que primeiro acabar com os conchavos na Assembleia. Deixar a Assembleia fiscalizar o governo. E não fazer a maioria para anular o poder fiscalizador da Assembleia e dos tribunais. Tribunais de contas é para fiscalizar o governo. E não para ser regimentado pelos interesses do governo, cooptando com vantagens, com cargos, etc. Tempo finado, candidato Wagner, 45 segundos para a réplica. Olha, eu quero reafirmar ao candidato Bassuma que eu não convivo com nada feito errado. Essa é a orientação para todos os secretários e é por isso que nós fizemos 2 investigações por dentro do governo. Numa licitação para a compra de carros para a Polícia Militar e Civil, que ineditamente pesquisou, investigou por dentro, por ordem desse governador, e acabou chegando aos culpados pela má utilização do dinheiro público. Depois, fizemos outra investigação por dentro, quando se viu que na linha de concessão de ônibus havia uma má utilização, a tentativa também de extorquir dinheiro de uma pessoa. Portanto, eu acho que a postura firme e serena é essa, fazer transparente o governo para que a população possa fiscalizar
e também a Assembleia Legislativa, e ter uma mão dura contra qualquer Tempo encerrado, desvio de candidato. conduta. 45 segundos para o senhor. Esse que é o problema. Nós temos que ter coerência entre discurso e ação. Por que o PT cresceu? E eu vim do PT. Tem muita gente boa lá. Muita gente boa. Continua. Está envergonhado hoje com a história de quem tem poder no PT, que deixou ir para a lata do lixo a grande utopia de que era possível, sim, no poder, fazer aquilo que você sempre criticou nos outros. Acontece que esse governo repete os erros, os vícios do passado, não mudou nada, e as alianças, os conchavos que foram feitos, dizem por si só. Eu falo aqui hoje em solidariedade, é muita gente que está me assistindo, que continua no PT, mas continua envergonhado. E gostaria de ver o PT hoje recuperando as suas bandeiras. Por isso que Luiz Helena saiu do PT, Marina Silva, eu, que estou do lado aqui do Edson Duarte, nosso candidato a senador, disputando essas eleições. Campanha pobre, sem recursos, mas muito limpa, com muita dignidade, com muita esperança de fazer a mudança na prática política quando chegar ao poder. Ser coerente quando é na oposição, quando chega no poder. Tempo encerrado. Quem pergunta agora é o candidato Gedel Vieira Lima. E o senhor tem que fazer a pergunta a Bassuma, é isso? A Bassuma. Não, pode ser Paulo Souto também, não? Ou Paulo Souto, é verdade, desculpe. Ou Paulo Souto, é verdade. Minha pergunta vai ao candidato Paulo Souto. Paulo Souto, dados mostram que no seu governo de 2002 a 2006 houve um aumento no patamar de homicídios na Bahia. Cresceu alguma coisa em torno de 87%, saltou de um número de 1.735 para 3.244. Que garantia a sociedade pode ter que aquilo que você não conseguiu efetivar no seu segundo governo, você vai conseguir tirar do papel agora para transformar em realidade o sonho, o desejo de todos de ver os números de homicídios, a segurança pública sob controle no estado da Bahia? O número de homicídios reduzir-se. Olha, eu lamento profundamente dizer que não são esses os dados da Secretaria de Segurança Pública. Não são esses os dados da Secretaria de Segurança Pública, que não mostram absolutamente esse aumento. Nós tivemos uma estabilidade no número de homicídios. E os dados da Secretaria de Segurança Pública estão disponíveis, porque, como eu não posso mostrar documentos aqui, eu posso me referir a eles no Paulo Souto 25, com a fonte dizendo exatamente onde esses números provêm. Então, infelizmente, esses dados não são verdadeiros. Alguns desses dados podem estar vinculados a uma pesquisa do DataSUS, que teve uma mudança de metodologia, e esse aumento, por ironia, se refere justamente ao seguinte: nos anos iniciais, nós tivemos, anotados pela Secretaria de Segurança Pública, um número de homicídios maior do que o número do DataSUS, o que dá essa absoluta distorção nisso. Mas não é verdade, e a população sabe com tranquilidade, basta verificar qual é o índice de violência hoje, qual é a sensação de segurança que as pessoas têm hoje na Bahia e que tinham no passado. Ela é absolutamente diferente. Eu acho que precisa ter muito cuidado com relação a esses números para que eles sejam utilizados de forma adequada. Eu estou utilizando os dados da Secretaria de Segurança Pública, que mostram claramente uma certa estabilidade, um aumento ligeiramente positivo do número de homicídios, bem diferente do que acontece hoje na Bahia. Candidato, 45 segundos. Olha, os números que nós temos são esses, e eu estou disposto, evidentemente, a cotejar número, até porque eu gosto de número verdadeiro. Eu não gosto, como atual governo, de ficar manipulando o número e informações. Eu gosto de falar as coisas às claras, sem insinuações, de forma muito objetiva. Não é? Evidentemente que você não conseguiu responder a segunda parte da pergunta, que é dizer à sociedade que garantia nós temos que o seu programa pode reduzir a violência. Nós, por outro lado, queremos reafirmar nosso compromisso de manter uma política de contratar mais policiais militares, até para eliminar esse déficit que tem hoje, porque o atual governo diz que vai contratar 6 mil, contratou 6 mil policiais, esquece de dizer que há uma média de aposentadoria de 800 por ano, ou seja, se aposentou nesses 4 anos 3.100 policiais militares, o que permanece um déficit importante. Criou esse conceito de polícia móvel, abandonou as delegacias, não ocupa as áreas de risco, há o toque de recolher, e nós precisamos combater isso para que a sociedade volte a ter a sensação e a certeza de que quem pode andar livremente nas ruas é o homem e a mulher que com dignidade quer ganhar o seu sustento, e não como está hoje a bandidagem imperando, sobretudo aqui na nossa capital. Tempo encerrado. Agora quem faz a pergunta... desculpe, tem a tréplica do senhor.